Se você ainda avalia a postura ou a biomecânica do paciente para explicar a sua dor, pare imediatamente, porque esse modelo de avaliação está limitando os seus resultados e te impedindo de se tornar um bom fisioterapeuta no tratamento da coluna vertebral. Eu vou te mostrar de forma breve o que você precisa identificar na avaliação para otimizar o seu tempo e proporcionar um tratamento que solucione as dores dos seus pacientes. Eu decidi criar esse conteúdo porque a nossa base de formação acadêmica e grande parte das especializações não ensinam sobre avaliação como deveriam. Na maioria das vezes ensinam métodos sem respaldo científico ou maneiras inapropriadas de acordo com o modelo cinésio-patológico e, como consequência, os tratamentos falham, são insuficientes para ajudar os nossos pacientes. Afinal de contas, o sucesso do tratamento vem da avaliação, da capacidade de compreender a complexidade das dores dos nossos pacientes. E você, fisioterapeuta, como um profissional de porta de entrada, precisa dominar a avaliação. Você não pode perder a oportunidade de ser o primeiro e de ajudar o seu paciente. Então, como aprendemos a avaliar os nossos pacientes? Geralmente, a nossa classe tem como costume avaliar a postura, a biomecânica ou realiza testes manuais palpatórios com a finalidade de identificar desordens, desequilíbrios e ou disfunções teciduais. Porém, esse modelo não é apropriado e as evidências não apoiam esse sistema de avaliação. Por quê? Por dois principais motivos. Primeiro, na maioria das vezes os testes são subjetivos, não confiáveis e não respaldados. Segundo, dor não é fruto de disfunções ou desordens posturais e ou biomecânicas. Esses são apenas aspectos morfológicos e individuais. Cada paciente apresenta as suas assimetrias e não há relação causal com dor. Dor é fruto de comportamentos, da junção de múltiplos fatores envolvendo o contexto biopsicossocial de cada paciente. E ao insistir na identificação de possíveis desordens biomecânicas, posturais, você pode aumentar a percepção de ameaça do paciente e a sensação de fragilidade corporal. O paciente pode desenvolver crenças e comportamentos de evitação em relação às suas atividades diárias por medo de desenvolver possíveis disfunções musculoesqueléticas. Ou seja, além de ser uma avaliação falha na identificação das causas, ainda pode dificultar a melhora do paciente. Pelo contrário, pode levar o paciente à cronificação da dor. A avaliação fisioterapêutica não deve seguir o modelo cinésio-patológico. A avaliação da dor deve ser baseada em mecanismos. Yuri, o que significa isso? O seu objetivo como fisioterapeuta deve ser a identificação dos mecanismos neurofisiológicos de dor e dos mecanismos relacionados ao contexto biopsicossocial do paciente que estão influenciando na sua experiência dolorosa. Eu vou explicar detalhadamente para você sair desse conteúdo avaliando melhor o seu paciente. O termo mecanismos serve para delinear os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, a manutenção e o agravo da experiência dolorosa dos pacientes. Ou seja, precisamos destrinchar o contexto dos nossos pacientes para ter uma perspectiva quanto à sua experiência dolorosa, para chegarmos em uma hipótese probabilística quanto às possíveis causas. E quando falamos dos mecanismos relacionados ao desenvolvimento da dor, estamos falando dos mecanismos neurofisiológicos da dor, que são três: neuropático, noceptivo e nociplástico. Ou seja, você quer saber se a dor tem relação com o tecido neural, se tem relação com os tecidos somáticos e viscerais, ou se tem relação com a falha processual do sistema nervoso central. E eu tenho um vídeo aqui no canal completo explicando cada um dos mecanismos neurofisiológicos de dor. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir em seguida. E a avaliação da dor não se restringe à identificação do mecanismo neurofisiológico de dor, diferente do que muitos fisioterapeutas acreditam. Nós também precisamos identificar
os mecanismos que estão influenciando, favorecendo o desenvolvimento da dor, ou seja, que facilitam o desenvolvimento da dor, os mecanismos que tornam a dor mais persistente, ou seja, crônica contínua, crônica recorrente ou crônica contínua com flare-up, escapes de dor, e os mecanismos que influenciam nos períodos de agravo da dor, ou seja, que tornam a dor mais intensa, mais incapacitante e mais sofrida. E todos esses mecanismos estão relacionados ao contexto biopsicossocial dos pacientes. Os fatores biopsicossociais influenciam em todas essas variáveis. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um paciente passe entre 6 a 8 horas sentado na mesma posição diariamente. Esse comportamento da inatividade física pode contribuir para um aumento de entradas nociceptivas mecânicas e gerar dor mecânica. Mas se o indivíduo tem um bom contexto, se ele tem um contexto favorável, um bom estilo de vida, pode ser que ele não experimente dor ao ficar um longo período sentado. Agora, imagine esse mesmo indivíduo em um cenário diferente, um contexto diferente. Imagine que agora ele recebeu uma notícia que a sua mãe está passando por um problema sério de saúde com risco de vida. E agora esse indivíduo passa a ficar ansioso, estressado, ele passa a ter um prejuízo no sono. E agora talvez com a junção desses fatores, do estresse, da ansiedade, da privação de sono, talvez agora as entradas nociceptivas possam ser percebidas, sejam suficientes para serem percebidas como dor. Agora sim, aquelas 6 a 8 horas na mesma posição podem ser irritativas e levar o indivíduo a uma experiência dolorosa. Nesse caso, nesse contexto, tem uma única causa? Não. A entrada nociceptiva pode não ser suficiente para gerar uma experiência dolorosa. Dor sempre tem múltiplas causas. Nunca existe um único fator causando a dor. Sempre é a interação de múltiplos fatores relacionados ao contexto biopsicossocial do paciente. Então percebe o quanto é reducionista atribuir a experiência de dor dos pacientes a aspectos teciduais e biomecânicos? Esses aspectos são insuficientes para explicar a complexidade multifatorial e multidimensional da experiência dolorosa dos nossos pacientes. Faz sentido querer gerar resultado satisfatório e duradouro através de um olhar puramente biomecânico? Não faz sentido. Mas infelizmente isso é o que o nosso sistema de ensino ainda prioriza. E é o que muitos profissionais ensinam na internet, que conhecimento aprofundado em anatomia, que as conexões teciduais vão lhe dar a capacidade de identificar desordens e identificar a causa distante da região dolorosa. Que se você tratar disfunções à distância, a dor do paciente vai melhorar. Não vai, cara, não vai. Infelizmente é um raciocínio muito reducionista. E eu já experienciei isso quando passei pela formação de osteopatia, as cadeias lesionais. Era um raciocínio extremamente reducionista aos tecidos e à biomecânica. E goste você ou não, mas as evidências não apoiam esses raciocínios, não são baseados em evidências. E no passado eu também já acreditei nisso, mas me custou muito caro. Deixei de gerar resultado para muitos pacientes. E tudo isso só mudou quando eu passei a estudar sobre neurociência da dor e avaliação baseada em mecanismos. Por esse motivo que eu crio conteúdo aqui. É por esse motivo que eu criei a Formação MDC, que hoje tem centenas de fisioterapeutas, para ajudar a nossa classe, para trazer conteúdo atual sobre dor, para mudar a cultura da nossa profissão, porque o nosso sistema de ensino é arcaico, precário, e nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos nos tornar profissionais de primeiro contato, preparados e atualizados. É por esse motivo que o fisioterapeuta moderno precisa desapegar um pouco da biomecânica, porque
É um conteúdo útil, sim, mas é reducionista, não serve para explicar a experiência dolorosa dos nossos pacientes. Por isso nós devemos priorizar o contexto dos nossos pacientes, nós devemos ter uma escuta ativa para conhecer o nosso paciente, entender como é a sua rotina, como são os seus hábitos, como é o seu estilo de vida, o contexto de forma geral. Então, quando falamos de avaliação da dor, nós devemos ter o intuito de identificar o mecanismo neurofisiológico predominante de dor, se é neuropático, se é nociceptivo ou nociplástico, porque o raciocínio clínico de tratamento é totalmente diferente para cada um desses tipos de dores e suas demais subcategorias, e quais são os fatores biopsicossociais que estão impactando na experiência dolorosa de cada paciente. Por exemplo, se o paciente tem prejuízo no sono, ansiedade, estresse, sedentarismo, tabagismo, catastrofização, crenças e comportamentos disfuncionais, mal adaptativos, entre vários outros. Todos esses aspectos precisam estar inclusos dentro da sua ficha de avaliação. Dentro da formação MDC, mecanismos de dor e coluna, eu explico detalhadamente sobre cada uma dessas variáveis dentro da avaliação e os alunos têm acesso à minha ficha com todo um direcionamento sobre como conduzir a avaliação de cada paciente. Até porque não existe um método para realizar a avaliação baseada em mecanismos. É a junção de vários métodos, critérios e testes para chegar a uma hipótese probabilística. Isso é o que nos traz uma perspectiva mais abrangente quanto à experiência de dor de cada paciente e é o que nos proporciona uma maior capacidade de gerar resultados que sejam satisfatórios, mas que acima de tudo sejam duradouros, porque vai abordar a necessidade de cada indivíduo de acordo com o seu contexto, com os fatores que estão impactando na sua experiência dolorosa. Então eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado, que eu tenha lhe apresentado uma perspectiva mais abrangente sobre avaliação, porque infelizmente o nosso sistema ele é predominantemente falho, arcaico. Se esse conteúdo tiver sido útil, compartilha lá no grupo de WhatsApp da sua liga acadêmica, lá da faculdade, no grupo de fisioterapeutas aí da sua cidade, porque esse tipo de conteúdo ele precisa ser propagado para mudar a realidade da nossa classe, a forma com que os fisioterapeutas olham para os pacientes, porque ainda é um olhar muito reducionista, a biomecânica, a postura, e nós precisamos abranger a nossa avaliação, se nós queremos gerar resultados mais satisfatórios aos nossos pacientes e ter o respeito da sociedade como um todo, ser enxergado como uma profissão de valor. Então eu conto com a sua ajuda e mais uma vez, se esse conteúdo tiver lhe ajudado, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal para continuar acompanhando os próximos conteúdos e tamo junto, Físio!